Você já entrou em um lugar e teve aquela sensação estranha de que o tempo simplesmente não passou por ali? Como se, de alguma forma, tudo tivesse ficado preso em outra época. Pois acredite, existem cidades no Brasil onde caminhar pelas ruas parece uma verdadeira viagem no tempo. Lugares onde as fachadas continuam intactas, os costumes resistem às mudanças, o ritmo da vida segue mais lento, e até a atmosfera lembra um Brasil que muita gente só conhece por fotos antigas. E o mais surpreendente é que algumas dessas cidades estão em regiões bastante conhecidas do país, mas escondem cenários tão preservados que parecem saídos diretamente de um filme dos anos 60. Só que isso vai muito além de arquitetura antiga ou charme histórico. Em certos lugares, a sensação é tão forte que parece que a modernidade simplesmente decidiu nunca chegar por completo. E antes de achar que isso é exagero ou romantização de cidade histórica, espere até conhecer a última da lista. Porque nela, cada esquina, cada detalhe e cada rua fazem parecer que você atravessou um portal e voltou décadas no tempo, sem nunca sair do Brasil. Goiás Velho, Goiás, a cidade onde o centro parece congelado no passado. No interior de Goiás existe uma cidade onde caminhar pelas ruas parece menos um passeio, e mais uma viagem no tempo. Goiás Velho, antiga capital do estado, preserva um cenário tão intacto que muitos visitantes têm a sensação de estar entrando em um Brasil que já não existe mais. Suas ruas de pedra irregulares, pontes coloniais e casarões históricos criam uma paisagem que parece ter sido congelada em outra época, como se a modernidade tivesse simplesmente contornado a cidade e seguido em frente. Mas o que torna Goiás Velho realmente especial vai muito além da arquitetura. Porque em muitas cidades históricas, os prédios antigos permanecem, mas o estilo de vida mudou completamente. Aqui, não. Em Goiás Velho, a própria rotina ainda parece pertencer ao passado. No fim da tarde, moradores se sentam nas portas de casa para conversar. Crianças brincam nas ruas com uma liberdade que desapareceu em boa parte do país. O comércio fecha mais cedo. O ritmo é lento. E o silêncio das noites lembra uma época em que o tempo não era medido por notificações, trânsito ou pressa. É justamente essa combinação entre cenário histórico e cotidiano preservado que faz Goiás Velho parecer tão diferente. E poucos lugares simbolizam isso melhor do que a Casa de Cora Coralina. Mais do que um ponto turístico, ela funciona como uma janela direta para o passado, um retrato vivo de como era o interior do Brasil em uma era muito mais simples e tranquila. Mas talvez o mais impressionante sobre Goiás Velho seja a sensação difícil de explicar que ela transmite. Não parece apenas uma cidade antiga. Parece uma cidade onde o tempo desacelerou de propósito. Onde o progresso chegou, mas nunca teve pressa de entrar. E por isso, para quem visita, Goiás Velho não entrega apenas história. Ela entrega uma experiência rara no mundo moderno. A sensação de viver, ainda que por algumas horas, em um Brasil que parece ter ficado para trás. 2 São João del Rei, Minas Gerais, onde os sinos ainda ditam o ritmo da cidade. Em muitas cidades históricas, o passado pode ser visto. Em São João del Rei, ele pode ser ouvido. Localizada no coração de Minas Gerais, essa cidade preserva uma característica raríssima no mundo moderno. Ali, os sinos das igrejas ainda fazem parte da rotina real da população. E não como atração turística. Eles continuam sendo usados para anunciar horários, celebrações religiosas, funerais e acontecimentos importantes, exatamente como acontecia séculos atrás. Pode parecer um detalhe pequeno, mas ouvir o sino ecoando entre igrejas barrocas e casarões coloniais transforma completamente a atmosfera da cidade. É como se o próprio som do lugar lembrasse, a cada instante, que ali o tempo corre de outra forma. Visualmente, São João del Rei também impressiona. As ruas estreitas de pedra, os sobrados antigos e as fachadas preservadas criam um cenário que remete imediatamente a um Brasil antigo, quando a vida urbana era muito mais lenta e comunitária. Mas o que faz a cidade parecer congelada no passado não é apenas sua aparência. É a maneira como ela ainda conserva uma relação profunda com suas tradições. Enquanto muitas cidades históricas brasileiras se modernizaram tanto que hoje parecem apenas centros urbanos comuns com alguns prédios antigos.
São João del Rei conseguiu preservar sua alma. O centro histórico continua pulsando em torno das igrejas. As cerimônias religiosas ainda movimentam a cidade. As tradições locais seguem influenciando o cotidiano. E isso gera uma sensação rara. Há de estar em um lugar onde o passado não foi apenas preservado. Ele continua ativo. Talvez seja por isso que tantos visitantes descrevem São João del Rei como uma cidade onde o tempo parece não ter desaparecido, apenas aprendido a coexistir com o presente. Porque ali, entre o som dos sinos e o eco das ruas históricas, você não sente apenas que está vendo história. Você sente que está vivendo dentro dela. 3 Diamantina, Minas Gerais, a cidade onde cada ladeira guarda um século de história. Erguida entre montanhas no coração de Minas Gerais, Diamantina parece uma cidade que foi moldada por outra era, e depois cuidadosamente preservada pelo tempo. Logo ao chegar, a impressão é imediata. As ladeiras de pedra, os casarões coloniais coloridos e as igrejas seculares criam um cenário que faz qualquer visitante sentir que acabou de entrar em um Brasil antigo, um Brasil anterior ao concreto, ao trânsito intenso e à pressa das grandes cidades. Mas Diamantina vai muito além de uma arquitetura bonita. O que realmente diferencia a cidade é que ela não preservou apenas sua aparência. Preservou também sua alma cultural. Enquanto muitos centros históricos acabam se tornando apenas vitrines turísticas, Diamantina ainda mantém tradições que continuam vivas no cotidiano local. E nenhuma delas representa isso melhor do que suas famosas serenatas. Até hoje, músicos percorrem as ruas históricas da cidade durante a noite, cantando e tocando pelas ladeiras de pedra, uma tradição que atravessou gerações e continua transformando a cidade em algo quase cinematográfico. Poucos lugares no Brasil oferecem uma experiência tão completa de imersão no passado. Porque em Diamantina, você não apenas observa a história. Você a escuta. Você a atravessa. Você a sente em movimento. Cada esquina parece guardar uma memória. Cada igreja parece contar uma história. Cada ladeira parece levar a um pedaço diferente do Brasil colonial. E talvez seja exatamente isso que faz Diamantina parecer tão parada no tempo. Não existe contraste agressivo entre antigo e moderno. A cidade inteira parece seguir a mesma lógica estética, cultural e emocional de décadas, ou até séculos, atrás. É como se o progresso tivesse chegado, mas tivesse aprendido a entrar sem apagar o que já existia. Por isso, visitar Diamantina não é apenas conhecer uma cidade histórica. É experimentar um raro lugar onde passado, tradição e cotidiano ainda convivem como se nunca tivessem sido separados. E quando a noite cai, as luzes se acendem e a música ecoa pelas ruas. A sensação é de que o século XXI ficou do lado de fora. 4 Tiradentes, Minas Gerais, a cidade que transformou o passado em estilo de vida. Existem cidades históricas que preservam seus monumentos. E existem cidades como Tiradentes, que parecem ter preservado uma época inteira. Localizada entre montanhas mineiras, Tiradentes não transmite apenas a sensação de ser antiga, ela parece ter escolhido conscientemente continuar vivendo como se parte do passado ainda estivesse presente. Basta caminhar por seu centro histórico para entender isso. As ruas de pedra perfeitamente preservadas, os casarões coloniais impecáveis e as igrejas barrocas dominando o horizonte criam um cenário tão harmonioso que mais parece um set de filmagem de época do que uma cidade real. Mas o que torna Tiradentes especial não é apenas sua beleza arquitetônica. É o fato de que toda a identidade da cidade gira em torno dessa atmosfera histórica. Ali, o passado não é um detalhe. Ele é o estilo de vida. Mesmo com o crescimento do turismo e a presença de restaurantes sofisticados, pousadas elegantes e comércio moderno, Tiradentes conseguiu algo raro: evoluir sem perder sua essência. A cidade se modernizou, mas sem abandonar a estética, o ritmo e a atmosfera que a tornaram única. E isso cria uma sensação muito específica em quem visita. A impressão de estar em um lugar onde a modernidade foi aceita, mas apenas até onde não ameaçasse a identidade do passado. O ritmo da cidade continua calmo. O trânsito é discreto. As caminhadas pelas ruas de pedra substituem a pressa das grandes avenidas.
E o silêncio entre os casarões históricos reforça a sensação de que o tempo ali desacelerou. Talvez seja por isso que Tiradentes não pareça apenas uma cidade preservada. Ela parece uma cidade que decidiu permanecer fiel à sua própria história. Como se cada rua, cada fachada e cada detalhe tivessem sido cuidadosamente mantidos para impedir que o presente apagasse o passado. E no fim, visitar Tiradentes provoca uma sensação curiosa. Você não sente apenas que está vendo como o Brasil era antigamente. Você sente como seria viver em um lugar que se recusou a deixar essa época morrer. 5 Paraty, Rio de Janeiro, onde nem os carros conseguiram mudar o passado. Em quase toda cidade histórica, existe um momento em que o passado perde espaço para o presente. A arquitetura antiga continua ali, mas o trânsito, o barulho e a modernização acabam quebrando a ilusão de viagem no tempo. Com Paraty, isso quase não aconteceu. Localizada entre o mar e a serra no litoral do Rio de Janeiro, Paraty abriga um dos centros históricos mais preservados de todo o Brasil, e parte disso se deve a uma decisão que mudou completamente a experiência de quem visita a cidade. Os carros praticamente não entram em seu núcleo histórico. Pode parecer um detalhe simples, mas ele transforma tudo. Sem avenidas cortando o centro, sem buzinas, sem fileiras de veículos estacionados diante dos casarões coloniais. O resultado é uma atmosfera incrivelmente intacta. As ruas de pedra pé de moleque, construídas ainda no período colonial, permanecem preservadas. Os casarões brancos com portas e janelas coloridas seguem alinhados como há séculos. E caminhar por ali é como atravessar um cenário onde o século XXI parece ter sido mantido do lado de fora. Mas o mais impressionante em Paraty talvez seja a forma como a cidade muda quando a noite chega. Com a iluminação amarelada refletindo sobre as pedras molhadas das ruas e sobre as fachadas históricas, o centro ganha uma atmosfera quase cinematográfica. O silêncio aumenta. As sombras se alongam. E a sensação de estar vivendo em outra época se torna ainda mais intensa. Mesmo sendo um dos destinos turísticos mais conhecidos do país, Paraty conseguiu preservar algo que muitas cidades históricas perderam: autenticidade. Ela não parece uma reconstrução moderna inspirada no passado. Ela parece o próprio passado ainda funcionando. Talvez seja por isso que tantos visitantes descrevem a cidade da mesma forma. Como um lugar onde o tempo não avançou. Apenas fez uma pausa. E quando você atravessa aquelas ruas de pedra ouvindo apenas seus próprios passos ecoando entre casarões seculares, entende exatamente por quê. 6 Igatu, Bahia. A cidade fantasma de pedra perdida no tempo. Se alguém dissesse que existe no Brasil uma cidade que parece cenário de filme pós-apocalíptico misturado com ruínas históricas, muita gente duvidaria. Até conhecer Igatu. Escondida entre as montanhas da Chapada Diamantina, na Bahia, essa pequena vila desafia qualquer comparação com o resto do país. Porque Igatu não parece apenas antiga. Ela parece abandonada pelo tempo. Conhecida como a Cidade de Pedra, praticamente tudo ali carrega a marca de um passado congelado. Casas de pedra, muros de pedra, ruas de pedra, e ruínas espalhadas por toda parte como lembranças silenciosas de uma era que nunca foi totalmente embora. Mas o que torna Igatu tão diferente é a sua origem. Durante o auge do ciclo do diamante, a região viveu um período de prosperidade intensa. A vila cresceu, enriqueceu e chegou a reunir milhares de habitantes. Só que quando os diamantes começaram a desaparecer, a riqueza foi embora junto. Grande parte da população deixou o local, e o desenvolvimento praticamente parou. O resultado foi uma cidade que ficou presa em uma espécie de limbo histórico. Igatu não evoluiu como outras cidades brasileiras. Ela não se modernizou. Não cresceu. Não foi transformada pelo tempo. Ela simplesmente permaneceu. E isso cria uma atmosfera única. Caminhar por suas ruas silenciosas dá a sensação de estar em um lugar que foi esquecido pelo mundo moderno. Como se o século XXI tivesse avançado para todos os lados. Menos para ali. O silêncio é diferente. A paisagem é diferente. Até o ar parece carregar uma sensação estranha de isolamento. Mas ao contrário de uma cidade fantasma verdadeira,
Igatu ainda está viva. Ainda existem moradores. Ainda existe rotina. Ainda existe vida entre as pedras e ruínas. E talvez seja exatamente esse contraste que torna o lugar tão fascinante. Porque Igatu parece abandonada. Sem realmente estar. É uma cidade que não foi destruída pelo tempo. Foi simplesmente deixada para trás por ele. Sete Alcântara, Maranhão. A cidade que literalmente parou no tempo. Se existe um lugar no Brasil que realmente parece ter sido esquecido pelo tempo, esse lugar é Alcântara. Localizada no litoral do Maranhão, de frente para a Baía de São Marcos, a cidade provoca uma sensação imediata de estranheza em quem chega. Não parece apenas antiga. Parece interrompida. Como se sua história tivesse sido congelada no meio do caminho. Alcântara abriga mais de 300 construções históricas espalhadas por suas ruas de pedra, casarões coloniais, igrejas, sobrados e ruínas monumentais que ainda dominam a paisagem urbana. Mas diferente de outras cidades históricas brasileiras, onde tudo parece restaurado e adaptado ao turismo, aqui, o tempo deixou marcas visíveis. Muitas estruturas permanecem parcialmente destruídas. Algumas foram consumidas pela ação dos séculos. Outras estão de pé apenas em fragmentos. E é justamente isso que torna Alcântara tão impactante. Porque ela não parece um centro histórico preservado. Ela parece uma cidade cuja evolução foi interrompida abruptamente. Caminhar pelo Largo da Matriz é como entrar em um cenário onde passado, decadência e grandiosidade coexistem ao mesmo tempo. As ruínas imponentes da antiga igreja. As fachadas coloniais desgastadas. O silêncio incomum entre as ruas largas de pedra. Tudo transmite uma atmosfera quase surreal. Mas talvez o mais impressionante seja o contraste emocional que Alcântara provoca. Ao mesmo tempo em que é bela, ela também parece melancólica. Como se cada construção lembrasse que ali existiu uma cidade grandiosa, e que alguma coisa fez essa grandiosidade parar de crescer. Por isso, visitar Alcântara não passa a sensação de estar em uma cidade turística comum. Parece mais estar explorando um pedaço intacto de um Brasil que ficou preso no passado. Um lugar onde o tempo não apenas desacelerou. Ele simplesmente parou. E talvez seja exatamente por isso que, entre todas as cidades desta lista, Alcântara seja a que mais transmite a sensação de que você atravessou um portal temporal. Porque em poucos lugares do país o passado ainda é tão visível, tão presente, e tão impossível de ignorar quanto aqui. E depois de ver lugares como esses, fica difícil não pensar em uma coisa. Em um país que muda tão rápido, onde cidades crescem, se modernizam e se transformam o tempo todo, ainda existem lugares onde o relógio parece seguir outras regras. Cidades onde a pressa nunca venceu completamente. Onde o passado continua visível nas ruas, audível nos sons, e presente no modo como as pessoas vivem. Cada uma dessas cidades guarda uma versão de um Brasil que, em muitos lugares, já desapareceu. Um Brasil de ruas silenciosas, de conversas na calçada ao entardecer, de sinos marcando o ritmo da rotina, de noites escuras sem pressa, de construções erguidas para durar séculos. E talvez seja exatamente isso que torna esses lugares tão fascinantes. Eles não mostram apenas como o Brasil era. Eles mostram um Brasil que, de certa forma, ainda resiste. Agora eu quero saber de você. Qual dessas cidades mais parece uma verdadeira viagem no tempo? Qual delas você teria mais vontade de visitar primeiro? Comenta aqui embaixo porque eu quero ver qual destino mais impressionou vocês. E se você gosta de descobrir os lugares mais surpreendentes, misteriosos e inacreditáveis do Brasil, se inscreve no canal agora. Porque nos próximos vídeos você vai conhecer cidades escondidas, lugares esquecidos e destinos tão inacreditáveis, que parecem impossíveis de existir no mesmo país. Então se prepara, porque o próximo vídeo vai provar que o Brasil ainda guarda segredos que quase ninguém conhece.